falar da Austrália? A Austrália é a minha maior saudade quando tem que dizer algum lugar que te remete à saudade, a sentir falta, é a Austrália. Eu morei na Austrália um ano, em 2016, e posso dizer que foi um dos anos mais incríveis da minha vida, onde eu aprendi demais, fiz amizades incríveis, conheci o mundo, estudei, trabalhei, curti muito a vida, e a Austrália traz um sentimento para o brasileiro diferente. E eu vou falar para vocês os 4 motivos da Austrália ser tão querida por mim e por várias pessoas que vão para lá. Bom, primeiro que a Austrália tem um clima surreal de bom, um clima muito parecido com o Brasil, inclusive. Então isso é um ponto a favor gigantesco da Austrália. A Austrália é um país enorme, mas pouco habitado, se levar em consideração o tamanho dele, né? O centro da Austrália é muito pouco habitado, tem muito canguru. Na Austrália tem mais canguru que gente, não sei se você sabia dessa, mas é verdade. O centro da Austrália é um deserto gigante, mas a costa da Austrália ela é um litoral maravilhoso em todas as suas pontas, todos os cantos, é lindo, espetacular. Eu particularmente morei em Queensland, numa cidade chamada Gold Coast, perto de Brisbane. Eu estudava em Brisbane e trabalhava, fazia minhas coisas, vivia em Gold Coast. Tem muito brasileiro por lá, porque essa área que eu morei é a área com o melhor clima, podemos assim dizer. O clima muito tropical, um clima quente, até no inverno é gostoso, dá para ir para a praia de manhã, à noite faz um friozinho, mas super tranquilo. Então eu vou trazer para vocês aqui os pontos que eu achei que fazem a diferença na Austrália, né? Então o primeiro ponto realmente é o clima, é um clima muito bom, muito semelhante ao Brasil, então o brasileiro se adapta fácil em relação a isso, porque tem muita praia, sol, o brasileiro ama essas coisas, né? E o frio é super aceitável. Do outro lado do país, quando a gente está falando de Perth, Melbourne, já fica mais frio. É um frio bem considerável e não é esse clima todo brasileiro, assim, mas assim, ainda no verão, é um bom verão. E Sydney, que fica embaixo, é um clima também meio que um meio termo entre os dois. Tem um friozinho maior de onde eu estava, que é Gold Coast, mas o verão é muito intenso, faz muito sol, muita praia. Então também o clima é um dos pontos maravilhosos. O segundo ponto que eu posso dizer é que os australianos são pessoas super queridas, super acolhedoras, assim, eu tive experiências ótimas, desde no âmbito social, de conhecer gente em festa, em praia, em sair, eles são muito bacanas, têm um jeito bem descontraído, acolhedor, como no trabalho também, pessoas muito respeitosas e valorizavam o brasileiro que chegava lá para trabalhar, que é um ponto muito importante. Tem brasileiro que vai lá para fazer o corre, é muito valorizado, para quem realmente se entrega e se dedica, mas claro, se você for aquele cara largado, independente de ser brasileiro ou qualquer coisa. Se você der mole no trabalho, a pessoa vai falar mal de você, não vai gostar de você, você vai ser mandado embora. Então por isso que você deve escutar muito os dois lados. Mas eu te garanto, se você for um cara que entrega, o australiano valoriza. Isso é um ponto muito bacana do pessoal lá, que eles se dão bem com o brasileiro e não tem muito aquela coisa de, tá vindo pro meu país, não sei o quê. Por enquanto não, pelo menos. Por mais que os brasileiros estejam invadindo a Austrália, eu acredito que ainda existe uma sinergia, um relacionamento bem bacana. Na minha época, em 2016, era incrível. Eu conheci australianos muito gente boas e para mim foi só um ganha-ganha ter amizades lá, pessoas super acolhedoras que queriam fazer parte, curiosos sobre a cultura brasileira. Isso é muito legal. E eles também têm um estilo de vida muito saudável, muita praia, eles são muito easygoing, que fala em inglês, muito tranquilões, a maioria deles são super tranquilos, são super leves no jeito de levar a vida, gostam muito de praia, de natureza, então é um ponto muito a favor assim, da galera australiana. Um asteriscozinho que eu tenho que botar é que, cara, eles quando bebem, tem um grupo que é complicado, assim, a galera lá quando bebe é animado. Então, quando você vai pra noite, essas coisas assim, pode ser que você encontre um ou outro meio saindo da curva, assim, nesse quesito. Então, por isso que até a segurança de boate, de festa lá, é bem chato com essa galera que quer entrar em festa já muito alterado, porque geralmente dá problema, né? Então, esse é um ponto. Bom, o terceiro ponto, óbvio, é a Austrália em si, a natureza que a Austrália tem. Então, as praias absurdas, o maior coral de Recife do mundo está na Austrália. Então, é um local que você encontra praias paradisíacas, lindas e super espalhadas pelo país, então não tem aquela aglomeração. Óbvio que Sydney, por exemplo, Bondi Beach, dependendo de como você vai falar, é uma praia super cheia de brasileiro, parece que está no Rio, altinha rolando, desse jeito, churrasco. E Gold Coast, onde eu morei, também era assim.
tinha muito brasileiro, então a gente fazia churrasco na praia, porque nas praias eles têm toda a estrutura para você fazer o churrasco de graça lá com gás, super bem organizado, tem como se fossem uns quiosques públicos com toda a estrutura para você curtir. Então as praias das cidades têm essa estrutura para você curtir com os amigos, ficar lá, fazer o teu churrasco, depois só deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho. Cara, isso funcionava muito bem, era uma coisa que a gente usava muito. E como eles também são muito atletas, tem muito surf na Austrália, a gente jogando futebol lá, brasileiro jogando futebol, jogando altinha, e os australianos não entendendo nada, a gente jogando futebol. Então assim, é uma experiência muito legal ter essa sinergia na questão do esporte, da vida de praia, do dia a dia com os australianos, porque super funciona. E as praias são espetaculares, águas cristalinas, a temperatura da água é muito boa. Eu vou falar muito do meu lado onde eu morei, então Gold Coast, eu fui para uma cidadezinha que era a xodó da galera, que chamava Byron Bay, que é uma cidade bem surfista, bem roots, mas cara, muito legal, tinha muita festinha bacana à noite, a praia é maravilhosa. Os australianos não têm medo de tubarão, isso é uma loucura, porque lá realmente tem tubarão e tem que ficar atento. Eu lembro que a Austrália era um país tão incrível que não tinha notícia ruim no jornal. O que tinha no jornal era teve ataque de tubarão na praia tal. Essa era a tragédia deles, é uma tragédia, óbvio, mas assim, eles não tinham problemas de assalto, de roubo, de homicídio. Então assim, realmente eu falo que a Austrália é como se fosse um mundo paralelo, assim, é inacreditável o tanto que a Austrália é especial e é maravilhosa assim, para se viver. Você entende o que é viver num país de primeiro mundo quando você está na Austrália. Além dessas questões da natureza, das praias, você tem uma qualidade de vida muito forte. Então, quando você tem um salário mínimo, por mais que seja, você tem uma condição de vida muito boa. Você vai no mercado, você tem poder aquisitivo. Né? Isso que é uma coisa que, dá uma sensação tão boa de viver na Austrália, sabe? Você tem segurança, você tem estrutura pública e você tem condição de ter as suas coisas com um salário mínimo, às vezes, sabe? Então é muito esse quesito que traz a qualidade de vida para a Austrália. A gente dividia apartamento, eu e meus amigos, e a gente tinha uma vida, todo mundo estava no corre trabalhando. Eu trabalhei lavando prato, depois eu trabalhei numa galeria de arte, depois eu trabalhei com evento, depois eu trabalhei com uma lojinha que eu abri numa feira de marketing que tinha toda semana na praia. Então as oportunidades vão aparecendo, isso é muito legal, né? Eu comecei lavando prato, era tenso, e depois você vai crescendo, vai fazendo contatos, vai conhecendo gente na praia, vai conhecendo gente à noite que vai te apresentar para alguém, você consegue crescer. Então a Austrália abre portas, né? E isso tudo atrelado a você ir para uma praia, fim de tarde, maravilhosa, com segurança. Depois você vai no seu mercado, você consegue fazer uma compra, fazer um jantar bacana. É o sonho que toda pessoa queria ter de vida, né? Então a Austrália te entrega toda essa estrutura para você usufruir da natureza que ela tem maravilhosa. Então você tem Whitsunday Islands, que é um paraíso no mundo. Você tem Byron Bay, como eu falei, Gold Coast, que tem praias maravilhosas, Sunshine Coast, que também é uma outra reserva maravilhosa com praias, trilhas para você fazer, reservas florestais que tem na Austrália demais, assim. Então a maioria das coisas é focada na costa, né? Porque, como eu disse, o interior da Austrália é um grande deserto que é muito legal de ser explorado, é uma outra imagem, né? É um outro tipo de turismo. Eu não tive oportunidade, mas sem dúvida também deve valer a pena fazer uma viagem diferente dessa. Então eu passei numa ilha onde tinha canguru no meio da festa do Ano Novo, para você ver como que a natureza lá é viva, né? Todo mundo sabe que os bichos lá da Austrália são perigosíssimos. Você vê morcego gigante, aranha, sapo venenoso, porque a natureza é uma coisa que eles valorizam muito, né? E realmente é muito forte na Austrália. Por mais que seja um país extremamente moderno, desenvolvido, com estrutura de trânsito público perfeita, trem que te leva para tudo quanto é lado, aeroportos em várias cidades, estrutura de ensino muito boa. A Austrália, eu digo que no meu ponto de vista, pelo menos quando eu vivi lá, era um país perfeito, assim. Muito intercambista, muita gente de fora. Os australianos são gente boa. Eu vivi um ano incrível na minha vida com meus amigos, fiz grandes amigos lá, viajei pela Austrália, viajei pelo mundo. E aí entra no quarto ponto. A Austrália é muito próximo da Ásia e da Nova Zelândia. Então são outros lugares incríveis que você pode conhecer por preços baixíssimos. Então se você está na Austrália, de repente vale a pena você ir para conhecer Bali, você conhecer a Indonésia, você conhecer a Tailândia, Singapura, Vietnã, tantos lugares maneiríssimos que tem para você conhecer.
na Ásia e também até a Nova Zelândia. Infelizmente eu não fui à Nova Zelândia, que eu estava com planos de ir quando eu voltasse para lá, mas a minha vida acabou me trazendo para o Brasil de volta. Eu conheci minha esposa e acabei ficando no Brasil e larguei a minha loja que eu tinha lá, larguei minha empresa que eu tinha lá, meu emprego na galeria de arte de Gold Coast. Eu tinha uma vida maravilhosa, mas para mim foi uma coisa momentânea, onde eu usufruí muito e conheci muito do mundo e de pessoas e agregou muito para mim, assim. Eu fiz uma pós-graduação em marketing lá. Sendo bem sincero, o foco não era muito o estudo, né? Eu fui lá para realmente viver a experiência. Eu trabalhei muito, conheci muita gente, curti muita vida, fui para muita festa, viajei muito, conheci gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então acho que isso é uma coisa muito positiva nos intercâmbios. Obviamente eu estudei, eu aprendi no marketing, mas não foi o diferencial, tá? Ótimo para o meu currículo, mas assim, eu ter o trabalho, eu ter tido fornecedores chineses, eu ter tido clientes australianos, clientes do mundo inteiro, ter feito amizades, ter ralado em restaurantes, tudo isso agrega demais no intercâmbio. E o que eu falo pra galera que eu troco ideia sobre isso é: esteja aberto quando você vai ter esse tipo de experiência. Esteja aberto, diga sim às pessoas que te chamam para sair, para dar uma volta, para tomar um café, para ir para a praia, para estudar. Faça amizades, né? Esteja aberto a oportunidades que aparecerem para você. Não adianta nada você fazer um intercâmbio para ficar dentro do apartamento, dentro do prédio, né? Então, toda vez que eu lembro da Austrália, eu lembro com muito carinho, gosto muito. É um lugar realmente maravilhoso, especial demais. E para mim é um símbolo de local perfeito, assim, porque ele realmente une a qualidade de vida com um país extremamente moderno, numa crescente surreal, e que você pode ter uma qualidade de vida com todas as pessoas que têm oportunidade de ter uma vida muito boa. Então você vê desde o cara que trabalha em obra até o médico conseguindo jantar mais ou menos no mesmo lugar ali. Obviamente que o rico na Austrália, ele tem uma qualidade de vida muito superior, digo assim, de acesso, né, a coisas, a objetos, a aquisições, mas todas as pessoas na Austrália têm condições de ter uma vida muito, muito boa, prazerosa mesmo, de usufruir, atrelado com a natureza inimaginável que ela te oferece, as praias, os recifes, as estradas, tudo que você pode explorar na Austrália. Realmente é um país único, muito especial. Então fica aqui meu depoimento sobre a Austrália, esse país que eu amo muito, e eu não vou falar sobre a Ásia agora, vou deixar no próximo vídeo. Eu vou falar como é que foi essa minha viagem para a Ásia, esse mochilão que eu fiz lá de quase 40 dias. Valeu galera, até a próxima!